Será que existe uma diferença entre os pecados dos filhos de Deus e os pecados dos filhos do diabo? Porque quando nós estamos executando algum pecado, alguma coisa, nós estamos fazendo a vontade de um dos lados. A palavra de Deus fala, né? Aqui no capítulo 3 de 1 João, e o versículo 8, quem comete o pecado é do diabo. Então, e está falando aqui no versículo 9, e qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Mas, no capítulo, no livro de 1 João, no mesmo livro, no versículo 8, diz que os filhos de Deus pecam também. Está aqui no capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Vocês estão notando aqui que no texto fala que quem é de Deus não peca, e no outro texto está dizendo que quem é de Deus também peca. Como é que nós vamos resolver essa situação aqui? Pela própria palavra de Deus. Ela mesma vai explicar para nós como que é esse pecado dos filhos de Deus e como é o pecado dos filhos do diabo. Então, para nós continuarmos, para você entender, devemos ler o texto de 1 João capítulo 5, versículo 16, que diz assim: se alguém vir pecar do seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso digo que não ore. Toda iniquidade é pecado. Há pecado que não é para a morte. Então esse pecado que não é para a morte, de quem que é? É dos filhos de Deus. O que é morte? É inferno. Deus não manda nenhum filho dele para o inferno, dependendo do tipo de pecado, né? Porque existe, está dizendo esse texto aqui, que existe um tipo de pecado que vai nos levar para a morte, para o inferno. E esse tipo de pecado faz eu ficar filho do diabo. Está escrito aqui no capítulo 5, né? Capítulo 5 e versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo. Então, para nós entendermos, nós devemos ir aqui para o livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo 14 e 15, para nós começarmos a jogar luz. Primeiro nós descobrimos que existe um pecado que leva à morte e outro pecado que não leva à morte. Então vamos ver qual é o pecado que leva à morte, né? O livro de Tiago vai jogar luz nesses dois tipos de pecado. Capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a palavra de Deus está dizendo que o pecado, ele vai me enganar e vou ser atraído, concupiscência, atraído para aquilo, um olhar, um pensamento, uma atitude. E aí o versículo 15 vai jogar luz mesmo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui já jogou luz. Agora nós vamos fazer uma ilustração para você entender melhor. Está eu e mais uma pessoa aqui, meu amigo. Nós dois caminhando, nós estamos na praia, e de repente a gente vê uma situação. A gente olha, um olha para o outro, dá uma risadinha meio, sabe? Aquela situação nos levou a pecar. Nos levou a pecar, eu e ele. Mas aí o pecado que nós vimos, que nós imaginamos, ele fala, vem cá, né? Vem cá, vem aqui. Aí meu amigo fala, Zaqueu, vamos lá, está chamando nós, vamos lá. Aí eu falo, eu não vou não, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que eu tenho que fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Eu não vou. Pois eu vou, não vou perder a chance não. Aí vai lá e comete o pecado. Esse pecado que ele foi e cometeu gerou a morte. Ele fez a vontade de quem? Do diabo.
E eu fiz a vontade de quem? De Deus, eu fiz a vontade da palavra. Por quê? Porque eu entrei nesse texto aqui, do versículo 18 do capítulo 1 de Tiago. Portanto, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossem como primícia de suas criaturas. Quer dizer, eu fui gerado por isso aqui. Essa palavra impediu de eu pecar. E aí eu entrei aqui no versículo, no capítulo 3, né? E o versículo 9. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então a semente está aqui. E eu nasci de Deus, gerado pela palavra. Então essa é a diferença entre o pecado dos filhos de Deus e a diferença entre o pecado dos filhos do diabo. E para finalizar, vamos para o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Olha o perigo do pecado voluntário. Olha o perigo. Por quê? Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quer dizer, o pecado voluntário é perigoso. Você decide quem você vai obedecer. Vai obedecer a Deus, a palavra, ou vai obedecer o diabo. Aquele a quem você obedece, você vai ser filho. É assim que no mundo espiritual. Entenderam? Entenderam agora? Então, os filhos de Deus pecam, mas ele vai até um certo ponto, que nós chamamos de pecados involuntários, que não está no nosso controle. Mas o pecado que está no nosso controle, e eu resolvo praticar, esse pecado me torna eu filho do diabo. E o pecado que está no meu controle, eu resolvo não pecar, me torna eu filho de Deus. Que Deus possa ter iluminado a tua mente e o teu coração. E eu pergunto, de quem você tem sido filho? De Deus ou do diabo?